Uma ótima tarde de terça-feira para quem está ligado no Tarobá Esporte. Quase não deu para comemorar o título do interior paranaense e o Londrina já tem outro desafio hoje a partir de 9h30 da noite. É o horário que o Tubarão volta a jogar no Estádio do Café. O confronto é diante do Cruzeiro, o poderoso Cruzeiro de Minas Gerais. E o técnico Cláudio Tencati, ele já definiu o time para enfrentar a Raposa na Copa do Brasil. Mas no treino de ontem também teve reforços de olho em outra competição, na Série B do Brasileiro. Uma semana agitada que começa com reforço. Anunciado antes do título do interior, o zagueiro Everton Senna foi apresentado nesta segunda-feira. O defensor de 24 anos é vinculado ao Santa Cruz e fica por empréstimo no Londrina até o fim da temporada. Foi uma escolha minha também, né? Eu estava lá com Alan Vieira, Lucas Ramon e o Arthur. E me falaram muito bem também do clube, então fiquei muito satisfeito em saber que o clube trabalha de uma maneira correta, né, e que agrada a todos. Zagueiro que chega em boa hora, já que Luizão deve ficar afastado por aproximadamente 3 semanas. O defensor deslocou o ombro na decisão do interior, mas por enquanto, Matheus é o substituto. Quem também já treina com o restante do elenco, mas ainda não foi apresentado, é o lateral Leonardo, que aqui no Londrina não deve mais ser chamado de Léo Pelé. O jovem atleta vem do Fluminense e também fica por empréstimo até o fim do ano. Leonardo e Everton Senna ainda não estão com a documentação em dia, por isso também não estão à disposição do técnico Cláudio Tencati. Por outro lado, outros 2 reforços que foram apresentados na semana passada já têm condições de jogar contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O lateral direito Igor Bozel e o atacante Jô tiveram a documentação regularizada e treinaram com o restante do elenco nesta segunda-feira. O Jô totalmente pronto, né? Já o Igor a gente requer uma certa atenção, ainda tem uma questão ainda de adaptação, algumas questões da parte física. O que o técnico Alves Celeste tem buscado, mas não tem encontrado, é um meia disponível no mercado. O primeiro critério meu é técnico. Aí apresento 3, 4 nomes e aí vem o financeiro e vem a disponibilidade. E aí a gente vai, né? Plano A, plano B, plano C, até tem o plano D, então vai depender muito do momento. Então isso que às vezes acontece. Nós falamos, nós demos um meia. Não, sim, tinha, mas pelos valores que nós podemos trazer, o clube não conseguiu disponibilizar para poder trazer. O jeito é enfrentar o Cruzeiro com quem está melhor no momento. E pelos últimos jogos, Netinho deve iniciar a partida ao lado de Zé Rafael. Enquanto um meio-campista não é contratado, um bom desempenho diante do time mineiro pode garantir a vaga deles na equipe titular. Um bom resultado pode dar moral. Não é a primeira vez que o Londrina enfrenta uma equipe desse nível. Nós já enfrentamos em outros momentos, com o próprio Santos menos em 2 oportunidades, inclusive com o time titular e nós com uma certa quantidade de jogadores fora, não podendo atuar, inclusive eu também, no estaleiro, né, que foi o ano passado e nós tivemos uma boa participação, tomamos um gol de pênalti que inclusive não existiu. O jogo marca o retorno do Londrina ao Estádio do Café. Foram mais de 5 meses sem disputar uma partida ali. E no reencontro com a torcida no Café, o time precisa se cuidar. Uma derrota com 2 ou mais gols de diferença para o Cruzeiro elimina o Tubarão automaticamente da Copa do Brasil. Além disso, o maior número de gols marcados fora de casa é critério de desempate. Fatores que preocupam, além das chuvas dos últimos dias. Em função do clima, piorou mais ainda, porque o gramado está pesado, o risco de lesionar, o risco de ter uma coisa surpresa na véspera de um jogo é muito grande, a gente não pode correr risco, até por conta que alguns setores aí a gente está muito ainda carente. Muitos já se perguntam a primeira coisa, né, quando se vem o lado negativo, né, Rora, se perder de 2-0, que acabou, né? Não podemos pensar nisso, né? Nós temos que pensar em sim fazer um bom resultado. A gente até conversava em off agora aqui fora da reportagem, né? Enquanto você conferia a reportagem, né? O Didi falou assim, mas o Cruzeiro ficou de fora da final do Campeonato Mineiro. Ficou sim, ficou, só que a final do Campeonato Mineiro teve 2 times de Série A. E vale lembrar que o campeão, que é o América Mineiro, passou pelo Atlético Mineiro. Então, assim, o Cruzeiro não parou em nenhuma zebra, ele parou por um time de Série A também, que foi o campeão mineiro. O Cruzeiro vem forte.